Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podbook FS e hoje eu quero falar para vocês sobre como é que a gente decide qual é o melhor page size para o nosso banco de dados em relação à performance, certo? Tem inúmeros fatores que a gente precisa ver, mas o principal deles é o que eu vou passar aqui para você hoje, então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, a maioria das pessoas usam Firebird 2.5 ainda, só que a soma da quantidade de pessoas que usam Firebird 3 e 4 já é maior do que a 2.5, certo? Só que assim, a versão 2.5 ela te dá a possibilidade de utilizar um page size de 4096 até 16K, 4K até 16K. No caso do Firebird 4.0, você já pode utilizar 32K de page size. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tamanho de cada página onde ficam armazenados os dados do banco de dados é maior, dependendo do que você escolhe, ou menor, certo? Então, por padrão, o Firebird 2.5, que é o que muita gente utiliza ainda, ele sugere que você crie um page size de 4K. Certo? Como eu falei, existem vários fatores que determinam qual é o melhor page size para o seu caso e isso influencia no tamanho do banco e tudo mais. Só que assim, a grosso modo é o seguinte, quando você utiliza um page size muito pequeno, a quantidade de dados do seu banco de dados vai aumentando, então a profundidade do seu índice aumenta, certo? Então, existe profundidade 1, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Então, quanto maior o número da profundidade do índice, mais ineficiente ele é, certo? Então você precisa manter a profundidade dos seus índices no máximo no nível 3, passou para 4 já é um sinal que você precisa mudar seu page size. Então, quando você cria um page size muito pequeno e você sabe que seu banco de dados vai ficar grande muito rapidamente, compensa você já pensar em um page size maior, certo? Então, se você já tem um banco de dados pronto, já com uma massa de dados X, certo? Então, como que você faz para poder descobrir qual é a profundidade do índice que você tem nesse banco de dados? Não só de um índice, mas de todos os índices do seu banco. E o processo é bem simples. Olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos acessar lá, cd/program files /Firebird, no meu caso, vou pegar aqui o Firebird 2.5, tá? /bin, certo? No caso do Firebird 2.5 no Windows é pasta bin, Firebird 3.0 e 4.0 no Windows, pasta raiz, certo? Sem a pasta bin, beleza? E no caso do Linux também é pasta bin, tranquilo? Então entrou aqui, o que você vai ter? Gstat, lembra do Gstat que a gente costuma utilizar? Gstat -h e colocar o nome do banco? Beleza, agora a gente vai usar o "-i para ele analisar os índices do banco de dados. Maravilha, usei aqui gestat -i e aí vou colocar aqui ó, o caminho do meu banco de dados. No meu caso aqui vai ser exemplo, certo? Porque é só o apelido do banco de dados que eu já tenho cadastrado aqui. Só para você ver, ó, se eu abrir aqui program files, deixa eu pegar aqui, ó, Firebird 2.5, só para você ver a pastinha aqui, né? Trazer aqui para a gravação também. E vou procurar aqui o aliases.conf, certo? Aqui no aliases.conf eu tenho o quê? Eu tenho a minha base de dados exemplo configurada, certo? Então tá aqui, ó, exemplo. Beleza, então ou eu coloco o caminho completo ou eu pego só o apelido e coloco ali, tranquilo, só isso que eu preciso saber. Coloquei aqui o exemplo, maravilha, agora eu preciso autenticar, porque essa informação aqui só quem é sysdba consegue fazer o acesso. Então, -user sysdba, -password master key, certo? Então, enter aqui e a gente já teve um erro aqui, ó. Ele mostrou a parte do H, a parte do header do arquivo, certo? Então a gente pode até observar aqui, ó, page size está 8192 no meu caso aqui, certo? Só que ele não mostrou as informações de índice. Então ele colocou aqui, ó, um non-ISC error tal. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar 127.0.0.1, que é o IP local da minha máquina, /3025, que é a porta onde o meu Firebird 2.5 está escutando, o serviço está rodando nessa porta aqui, o caminho do banco, certo? Isso aqui eu só estou tendo que fazer, por quê? Porque eu tenho todos os serviços, desde a 2.0 em diante, do Firebird instalado na minha máquina, então ele se confunde. Então vou colocar aqui, ó, o caminho certinho e a porta e o exemplo, beleza? Então, enter aqui mais uma vez. Agora sim, olha só. Dentro desse banco de dados eu tenho alguns índices cadastrados, certo? Então eu posso ver aqui, ó, o nome do índice, tem algumas informações aqui, inclusive o depth, certo? Esse cara aqui, ele é a profundidade do nosso índice. Então o que a gente pode fazer aqui só para poder facilitar, para encontrar a informação certa? Olha só, tem bastante coisa porque ele pega o banco de dados inteiro. Vou apertar a seta para cima aqui, ó, e aí vou colocar aqui um pipe, certo? Aqui já é o Windows, tá? Aqui é o Windows para ele filtrar o resultado aqui. Windows não, né? O CMD, para ele poder filtrar o resultado que vai ser exibido. Então vou colocar assim, ó,
find str, entre aspas duplas, vou colocar aqui, ó, index, espaço, depth, que é justamente a profundidade que eu quero. Então eu quero pesquisar todas as strings, todas as linhas que contêm index ou depth, beleza? Então, enter aqui, agora sim, ele vai mostrar o índice e a linha que tem a profundidade, fica mais fácil de identificar aqui. Daí você vai ter que passar o olho aqui e identificar qual é o que tem uma profundidade 3 ou 4. Perceba, aqui está 2, está 1. Então está tudo bem tranquilo aqui com relação à profundidade do meu índice. Se você encontrar aqui um nível 4, pode ter certeza que isso aqui já começou a complicar. Você pode começar a notar um pouco de lentidão nessa tabela para poder fazer a busca através desse índice aqui. Vamos supor que seja uma PK, certo? Se for uma PK ou uma data de venda, alguma coisa assim, e ele tiver com profundidade muito alta, pode ser que a velocidade que você tem na hora de fazer essa busca não é a ideal. Se você mudar o page size, ele vai encontrar a informação muito mais rápido do que estava antes, beleza? Então, aqui eu não preciso fazer nada nesse banco, mas se você tiver aí um índice com profundidade maior, você pode fazer a troca do page size com um backup restore, e na hora do restore você coloca lá -page e coloca uma paginação maior. Pode ser 4K, 8K, 16K, no caso do Firebird 4.0 até 32K ele aceita, beleza? Mas não coloque exagerado lá para cima não, porque não tem necessidade, certo? Pode colocar aqui menorzinho, só aumenta caso você encontre uma quantidade aqui de profundidade maior do que 3. Tranquilo? Se você tem interesse em conhecer o Firebird 4.0, mas não quer mexer na instalação da sua máquina, você pode acessar o meu banco de dados em nuvem, que eu utilizo aqui sempre nos exemplos, beleza? É Firebird 4.0. Logo, assim que sair a versão 5.0, vou instalá-la também para que você possa fazer os seus testes, verificar diferenças, conhecer recursos novos. E para acessar esse banco de dados é só acessar o link aqui da descrição, certo? Tem um valorzinho mensal ou semestral ou anual, do que você preferir, só para você ter certeza de que não vai ter ninguém sacaneando esse servidor, beleza? Então, lá dentro você pode fazer vários testes, além de que você pode acessar o link de todas as aulas que eu já publiquei aqui no YouTube em formato de select. Select asterisco from V, aulas liberadas, where, título, containing performance, por exemplo. Daí você consegue encontrar vários vídeos relacionados à performance, inclusive com o script lá dentro, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, porque é extremamente relevante para a importância do canal. E é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not